Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 1 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maier, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da teoria das soluções e de como ela se encaixa naquilo que a gente já conhece em termos de termodinâmica. Para uma melhor compreensão do conteúdo desse vídeo, alguns conceitos prévios devem ser resgatados ou revisados. Por exemplo, a maneira como a termodinâmica busca relacionar propriedades mensuráveis. É preciso lembrar que, em termodinâmica, nós focamos principalmente na ideia de pressão e temperatura como variáveis de processo. Então, tudo aquilo que se estuda em termodinâmica tem como relação primordial estabelecer uma relação direta com pressão e temperatura. Além disso, a gente vai precisar empregar aquilo que já conhecemos sobre os cálculos envolvendo substâncias puras. É importante a gente lembrar também a estrutura como a termodinâmica relaciona suas propriedades, basicamente de três formas: através da primeira lei da termodinâmica, da lei da conservação, através da definição de uma propriedade e também do conceito de derivada total como uma soma de derivadas parciais. Além disso, é claro, nós vamos precisar recordar os conceitos das propriedades termodinâmicas mais importantes, sobretudo energia interna, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses conceitos, eu sugiro uma revisão das partes mais críticas. Mesmo se essa revisão não for suficiente para esclarecer suas dúvidas, entre em contato comigo para um auxílio personalizado. Inicialmente, a gente precisa se lembrar do conceito de energia livre de Gibbs e como ela é fundamentalmente definida em termos das suas propriedades mensuráveis mais atraentes para o engenheiro químico, que é a temperatura e a pressão. Então, ela desempenha um papel fundamental relacionando pressão, volume, entropia e temperatura. Vale lembrar que essa relação está disponível para substâncias puras e ela relaciona funções de estado intensivas, como a temperatura e a pressão, e funções de estado extensivas, que seriam a própria energia livre de Gibbs, o número de mols, o volume e a entropia. Não há funções dependentes do caminho aqui, como o calor e trabalho, e elas são todas propriedades do sistema, o que torna essa relação bastante interessante do ponto de vista prático. Em soluções, existe uma variável, que é também uma função de estado, de extrema importância e que não aparece quando a gente avalia substâncias puras. Essa variável ela é a composição. Então, além da temperatura e pressão como variáveis fundamentais, nós precisamos também adquirir uma maneira de relacionar essa função com a composição, já que isso não foi feito inicialmente para substâncias puras. A partir de agora, a gente vai precisar do auxílio da matemática para estabelecer uma relação entre a energia livre de Gibbs, definida para uma substância pura, com aquela que deve se relacionar também com a composição do sistema. Uma forma de fazer isso é através do conceito da derivada total, considerando a energia livre de Gibbs como uma função de temperatura e pressão. Quero só deixar anotado aqui para vocês que a energia livre de Gibbs nessas condições está multiplicada pelo número de mols, porque frequentemente nós tratamos a energia livre de Gibbs, este termo aqui, ó, em sua condição por unidade de massa ou por mol de sistema. Então, quando a gente multiplica pelo número de mols, a gente tem o valor da propriedade extensiva propriamente dita. Por isso que nas nossas notações vai aparecer esse n atrás de todas as variáveis extensivas do sistema. Por que a gente faz isso, então? Nós já temos uma relação da energia livre de Gibbs, né? E a gente precisa estabelecer uma maneira de traduzir essa relação, por isso a frase dá para falar em português, é uma maneira de traduzir essa expressão matemática aparentemente pouco convidativa para algo que seja realmente funcional para a aplicação do engenheiro químico. Então, vamos desenvolver essa ideia. Inicialmente,
A gente escreve a derivada total da energia livre de Gibbs para uma substância pura em termos da soma de suas derivadas parciais. Inicialmente, uma derivada parcial em relação à pressão, mantendo-se a temperatura e a composição constante. Claro, como a gente quer chegar numa relação para soluções, o número de mols começa aqui a aparecer, coisa que não acontecia quando a gente lidava com substâncias puras, né? Mas aqui é importante a gente deixar anotado que o número de mols está fixo nas duas derivadas parciais que caracterizam aí a energia livre de Gibbs de uma substância pura. Se a gente comparar essa expressão com a expressão do slide anterior, nós vamos poder observar que essa primeira derivada parcial ela representa o volume, a relação com o volume, enquanto a segunda derivada parcial ela pode ser identificada como uma relação com a entropia. A questão aqui é, e se a composição do sistema variar? Ela não aparece aqui. É importante a gente deixar claro que se a composição do sistema variar, a energia livre de Gibbs não vai ser apenas uma função de temperatura e pressão. Eu já disse isso antes, ela vai passar a ser uma função de pressão, temperatura e também da composição do sistema. Então a gente vai precisar, de alguma forma, generalizar essa expressão escrita unicamente para duas variáveis, pressão e temperatura, para uma que possa incluir as diferentes composições que um sistema venha a ter. Mas para que isso tudo, afinal? Né? Ainda tentando falar em português, né, de acordo com o slide anterior. Por que tanta necessidade de fazer uma organização matemática que aparentemente não vai nos levar a lugar nenhum? Qual é o real efeito da adição de uma substância estranha a uma substância pura? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Imagina que a gente tem, inicialmente, moléculas de água. Né? A gente tem aí o vermelho representando o oxigênio e os dois hidrogênios representados em bolinhas brancas. Se a gente adiciona uma molécula de água adicional, a gente altera a massa do sistema, a gente altera todas as propriedades que são extensivas do sistema, mas, a rigor, a interação energética entre elas permanece igual. Você não tem nenhuma novidade em termos da relação de uma molécula para com as suas vizinhas, porque todas as moléculas de água enxergam ao seu redor moléculas de água também. Isso é o que caracteriza uma substância pura. Você está rodeado de substâncias que são compatíveis estrutural, química e energeticamente com a substância que você adicionou. Quando você adiciona um corpo estranho a uma solução, você percebe, por exemplo, que nesse caso ainda são moléculas de água, mas eu estou inserindo uma molécula de etanol. Nós não podemos mais garantir que ao inserir uma molécula de etanol aí, isso deixou de ser uma substância pura, passou a ser uma mistura, a relação energética ou o comportamento das moléculas de água ao redor permaneçam da mesma forma que antes. Isso, é claro, vai depender da natureza da mistura, da quantidade de moléculas de etanol que você eventualmente inseriu, e isso precisa ser descrito de alguma forma. É claro, eu preciso lembrar a vocês que esse esquema aqui, incluindo a solução de etanol e a água pura, é apenas um esquema. Obviamente, o comportamento dessas substâncias na natureza não é exatamente como está descrito nesse esqueminha, mas dá uma ideia de que uma substância estranha no meio de um mar de moléculas de água pode causar algum tipo de relação que precisa ser quantificada. E essa é a principal base pela qual nós utilizamos a energia livre de Gibbs para essa finalidade. Por isso, nós vamos precisar estabelecer uma maneira de contabilizar como que a inserção de uma molécula, de uma substância diferente daquela que já estava presente no sistema, atua nas propriedades termodinâmicas de interesse. Bom, assim sendo, como a gente já sabe que existe ali a possibilidade de aparecer alguns efeitos que precisam ser quantificados, como que a gente lida com a mistura? Ainda utilizando a matemática, lembrando que a gente fez a escrita da derivada total da energia livre de Gibbs unicamente para a substância pura. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, levando em conta que a energia livre de Gibbs precisa ser escrita em termos da composição também. Então, dessa forma, a gente tem aí a energia livre de Gibbs escrita como uma função de pressão-temperatura e das diferentes composições possíveis do sistema, né, onde os números 1,
2, 3 aqui embaixo, cada um deles se relaciona a uma substância específica ali dentro. Se você tiver, por exemplo, uma mistura binária de dois componentes, essa expressão ela pararia no N1 e no N2. Um ternário, o N1, N2 e N3. Se você tiver 15 componentes, são 15 números de mols distintos, um para cada substância que compõe ali a sua solução. Eu não sei se você já parou para pensar, mas como que a gente sabe que a energia livre de Gibbs ela também é uma função da composição? No slide anterior, aquela relação deixa evidente que a presença de moléculas num sistema pode alterar a maneira como a energia está organizada ali dentro. Como a energia livre de Gibbs é justamente a energia disponível em um sistema para a realização de trabalho, isso com certeza pode vir a se alterar dependendo das configurações da sua mistura. Vou dar um exemplo clássico para vocês, se vocês não fizeram esse experimento, não tiveram essa experiência durante a sua vida, em algum momento você pode tentar. Se você pegar um pouco de álcool e colocar na sua mão e eventualmente jogar uma corrente de água em cima dela, existe uma chance razoável de você conseguir sentir que a sua mão aquece. A pergunta é, de onde vem o calor que aqueceu sua mão? Por que simplesmente misturar etanol e água numa determinada proporção pode gerar calor, pode gerar aquecimento na sua mão? Isso a gente chama de efeito de mistura, que nós iremos aprender no momento oportuno. Pela definição então da derivada total, nós vamos escrever a energia livre de Gibbs em termos da somatória das derivadas parciais em relação a todos os componentes dessa série, que é uma série obviamente infinita em termos do número de substâncias que possa vir a ter. É importante só entender a nomenclatura. Quando nós escrevemos que a derivada parcial da energia livre de Gibbs em função da composição, nós mantemos pressão constante, temperatura constante, e veja, essa notação aqui significa que eu estou mantendo constante quaisquer números de mols das substâncias que não sejam a número 1, que é essa que está variando. Então, se você tem, por exemplo, três substâncias, tem substância número 1, número 2 e número 3. Essa derivada parcial significa o quanto, a parcela da energia livre de Gibbs que varia, única e exclusivamente pela adição ou subtração de mols da espécie 1, sem que eu tenha qualquer alteração na quantidade da espécie 2 ou qualquer alteração na espécie 3. E assim para N componentes, no caso aqui para I componentes. Para que isso não fique tão feio, para não ficar uma expressão tão gigantesca, é comum a gente manter essas duas derivadas parciais em relação à pressão e temperatura separadas. Inclusive, elas são exatamente iguais às derivadas parciais das substâncias puras, e isso é uma informação importante que nós usaremos depois. E o termo relativo à composição entra dentro de uma somatória para todas as composições possíveis do meu sistema. Se a gente puder fazer uma comparação entre a expressão que representa a energia livre de Gibbs para uma substância pura e essa derivada parcial que a gente acabou de observar agora, existem relações que são semelhantes, mas existe um termo adicional, que é o termo justamente relacionado à composição do meu sistema. Por que a gente pode comparar essas duas? Você já ouviu falar de uma coisa chamada coerência matemática? A coerência matemática ela diz o seguinte: você não pode somar alhos com bugalhos. O que significa isso na prática aqui para nós? Se este termo aqui ele é um termo de energia, e como ele está multiplicado aqui pelo número de mols, isso aqui é uma energia extensiva. Isso aqui é dado em joules. Né? Ficou linda essa letra J, mas enfim, acho que vocês entenderam que isso é um J de joule. Esse produto aqui, ó, a variação de pressão pelo volume, isso também tem que ser energia, também tem que ser um termo em joule. Este termo aqui, ó, também precisa ser energia, dado em joule. Portanto, a coerência matemática existe que essa multiplicação seja um termo energético, essa multiplicação seja um termo energético e essa daqui também seja. Isso é o que se chama coerência matemática. Isso que não poderia, por exemplo, ter unidades de energia, isso aqui, por exemplo, tem unidade de tempo. Vou tentar desenhar um segundo aqui. Isso seria, obviamente,
Impossível. Então, nessas condições, a gente pode observar que todos os termos da equação eles são contribuições energéticas. Veja, a equação ela fica tão bem organizadinha que a gente tem o termo de energia associado à pressão, que a gente chama carinhosamente de termo mecânico, né? Porque, ou de força, ou de pressão mesmo, a energia relacionada à pressão. O termo de energia relacionado à temperatura, o termo térmico, né? A parcela térmica. E aqui nós temos a parcela de massa, né? Então são as três contribuições energéticas. Uma coisa interessante que essa expressão nos deixa também é o seguinte: se você observar bem, a variação é possível que num processo onde a pressão seja constante e a temperatura seja constante, ambas sejam constantes, eu tenha variações de energia livre de Gibbs única e exclusivamente devido às variações de composição do meu sistema. Ou seja, a energia pode variar mesmo em processos que aconteçam a pressão e temperatura constante. E aí você vai se perguntar, mas não existem processos a pressão e temperatura constante? Pois eu garanto a vocês que existe um dos processos mais importantes da engenharia que acontece a pressão e temperatura constante, se chama mudança de fase. A gente precisa entender então o que acontece com esse termo que apareceu do nada. Ele veio da matemática, mas ele não pode simplesmente ser algo perdido sem alguma utilização prática ou significado. Esse termo, inclusive, é extremamente importante para o estudo das soluções. A gente dá uma letra para ele, a letra grega mi, e um índice i, que mostra justamente que ele se refere a uma substância específica. Nós temos aqui a derivada parcial. Note que eu não tenho aqui o dn, né, ele não entra, é só o termo da derivada propriamente. Este termo ele é descrito como potencial químico. Né? O termo acima ele é denominado, então, potencial químico de uma substância. É importante, cada substância numa solução tem o seu próprio potencial químico. Né? E ele tem algumas peculiaridades bastante importantes que vão ser discutidas logo a seguir. A primeira coisa que a gente pensa é, de onde ele surgiu? Bom, ele surgiu por nada mais, nada menos do que o próprio Gibbs. Ele introduziu esse conceito num trabalho seu chamado Equilíbrio de Substâncias Heterogêneas, que foi publicado em duas partes, em 1876 e 1878. E aí diz que esse conceito nasceu matematicamente. O Gibbs fez toda uma sofisticação matemática para estabelecer a existência desse termo. Porém, o Gibbs ele não se referia a ele como potencial químico. Inicialmente, Gibbs chamava ele apenas de potencial e depois passou a chamar ele até de potencial intrínseco, que era uma coisa que, obviamente, caiu com o tempo, né? Não se utiliza mais esse termo. Quem deu o nome realmente ao potencial químico foi o Bancroft, em 1899, que fazia correspondência constante com o Gibbs. Eles trocavam cartas e, durante esse processo, o Bancroft acabou propondo o nome de potencial químico para essa função descoberta pelo Gibbs. É importante lembrar também que a gente está aí né, no fim do século XIX, no período de Revolução Industrial, justamente quando a termodinâmica teve aí os seus maiores avanços. Uma outra pergunta que a gente deve se fazer, e é uma peculiaridade dele, é por que ele é chamado de potencial? A primeira evidência de que ele é um potencial está na constituição matemática da equação. Vamos restabelecer essa equação para a gente entender o que está acontecendo dentro dela. Aqui a gente já tirou as derivadas parciais e escrevemos a relação da energia livre de Gibbs em termos de pressão, temperatura e composição. Se a gente observar bem, todos os termos dessa equação eles são o produto de uma propriedade extensiva com uma propriedade intensiva. E todas as propriedades intensivas dessa equação elas são potenciais. Quais seriam esses potenciais? Nós temos aqui a pressão, que é um potencial mecânico, a temperatura, que é um potencial térmico. Nota que curioso, no último termo, isso está ao contrário. O potencial não é o termo que está dentro da diferencial, o potencial, nesse caso, é o potencial químico. E o que sobra são propriedades extensivas. O volume depende do tamanho, a entropia depende do tamanho e o número de mols, claro, depende da quantidade de material ali dentro. Isso é bastante significativo de chamar o potencial químico de um potencial. Ele tem características semelhantes à pressão e temperatura no que se refere à sua homogeneidade matemática, né? A homogeneidade matemática dessa equação.
E se a gente puder definir o potencial químico, como a gente faria isso? Bom, acredite, existem na literatura 3 formas de descrevê-lo. A primeira delas é como um potencial, que tem uma relação muito parecida com a pressão com a temperatura. A gente pode imaginar que a pressão, por exemplo, ela pode ser definida como a tendência de um sistema a ocupar um volume, a tomar um volume, portanto, é um potencial mecânico. A temperatura, a tendência de um sistema para doar energia, nós temos o potencial térmico. E o potencial químico, a tendência de um sistema para doar partículas. Portanto, eles são, na verdade, correlatos. Né? São definições correlatas. Eles são faces diferentes de uma mesma moeda. Não dá para falar que uma moeda tem 3 faces, mas se você observar essas 3 propriedades, esses 3 potenciais, isso de alguma forma pode esclarecer uma relação interessante que a termodinâmica tem com fenômenos de transporte. Você tem aí fenômenos de transporte de momento, onde a variável pressão é o potencial que gera o transporte em si, né? A temperatura com o transporte de calor e o potencial químico com o transporte de massa via difusão. A gente tem uma outra definição também, dizendo que quando uma reação pode ocorrer, um extremo máximo ou mínimo de alguma função termodinâmica determina o equilíbrio. O potencial químico mede a contribuição por partícula e para uma espécie química individual para a taxa de mudança dessa função termodinâmica. Difícil, né? Essa relação está principalmente ligada à ideia de que o equilíbrio tende sempre ao mínimo de energia e ao máximo de entropia. E aí ele está dizendo que o potencial químico ele mede a contribuição de uma partícula, de uma espécie química, para a taxa de variação de uma função termodinâmica específica. Poderia ser até entropia nesse caso. Entropia, energia livre de Gibbs, entalpia e a energia interna. Daria para relacionar com todas elas. Mas o fato é que essa definição ela é um pouco mais direcionada para uma condição onde existe a reação química. Nem sempre existe reação química envolvida na atuação do potencial químico. Né? E por fim, tem a definição descrita pelo próprio Gibbs, né, que nós inclusive já escrevemos aqui matematicamente, com aquela derivada parcial, onde o potencial químico fornece a mudança da energia livre quando você adiciona uma partícula de uma dada substância a um sistema na temperatura e pressão constantes. A partir de agora, a gente vai estabelecer uma maneira de tornar toda essa definição que partiu de um universo matemático, partiu de um universo de derivadas parciais, a gente vai tentar implantar isso de uma maneira mais prática nos vídeos e nas aulas a seguir. Para compor essas aulas, nessa primeira aula, esse primeiro vídeo, nós utilizamos as bibliografias do Smith, do Shapiro, e um artigo muito interessante do Bayerlein, que discursa sobre a origem e as aplicações em várias áreas da física, não apenas na engenharia, do potencial químico. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.